Transit Arquitetura. Patrocínio Essenza Casa e Jardim. Casieri. Império Persa Home Design. Macrovision Home Theater e Automação. Bedding. Favorita Boutique Quintino. Zarte Home Design. Espaço Moldura Minuto e Elite Design. Um apartamento descontraído com um layout muito bem solucionado. Esse projeto, assinado pelo arquiteto Gustavo Hadler, você confere agora. Fique com a matéria. Bom, eu vou conversar com o arquiteto Gustavo Hadler para a gente conhecer melhor esse apartamento, que é um projeto contemporâneo para um cliente com estilo de vida muito moderno e que foi completamente adaptado, então, a essa rotina deste cliente. Eu queria saber, Gustavo, como é que era esse apartamento e como é que ele foi se transformando? Então, Larissa, a história desse apartamento começou, na verdade, quando... esse aqui é um apartamento do final da década de 70. Quando o cliente veio pra cá, tinha alguns problemas de infiltrações, e ele pensou assim, ó, ou eu mudo tudo, ou eu troco de apartamento. Então, a gente conversando e vendo o potencial do apartamento, a gente decidiu, assim, reestruturar todo ele, derrubar paredes, trocar toda a parte de fiação, a gente trouxe todas elas para fora, né? E assim como a parte de tubulação hidráulica. E aí, nisso foi nascendo a história desse design, assim, contemporâneo, através de uma viagem que a gente fez entre amigos para Nova York. E aí a gente começou a colher um pouco de informações e aí, então, fazer a remodelação do apartamento, né? É um apartamento com cerca de 39 metros quadrados e um layout bastante particular, né? Exato. Então, como a gente acabou retirando algumas paredes do apartamento, colocando a cozinha para o outro lado, a nossa intenção era justamente fazer a integração geral do apartamento, deixando somente a parte íntima dele mais restrita, porque ele gosta de receber os amigos, ele gosta de estar em função de cozinhar e ver um filme em casa, uma coisa bem à vontade. E essa era uma premissa principal dele para esse apartamento. E aí, respeitando isso, que a gente começou a reestruturar tudo isso. A gente tinha muita área perdida, corredores e etc. Então, nisso, a gente começou a fazer a remodelação do apartamento. O momento da obra foi determinante para a definição do estilo, dos materiais, acabamento? Foi bem importante, na verdade, porque toda obra é uma surpresa pra gente, né? E nisso... Quando a gente estava fazendo o projeto, a gente começou, vamos descascar aquela parede. Aí quando a gente descascou, nossa, o tijolo maravilhoso, né? Aí quando a gente foi descascar outra parede, tijolo furado. Só que nisso a gente já estava colocando ela no projeto, tanto é que a gente tem uma iluminação ali no chão, né? Que é para justamente destacar essa textura da parede. Então, nossa, o que a gente vai fazer? Vamos, então, comprar, mandar fazer as plaquetinhas daquela tijolo. Então, a gente acabou criando toda essa parede de tijolo à vista, né? Meio caiado, para fazer a integração geral das partes do apartamento. E o apartamento tem um estilo, assim, um ar industrial, a própria iluminação acompanha. Exatamente. A iluminação era um ponto bem importante do projeto, porque a gente queria que fosse algo bem intimista. Então, assim, 90% do que a gente está aqui é dimerizável. Então, ele pode trabalhar de diversas formas, destacar ambientes, destacar peças. Na cozinha, a gente tem vários tipos de iluminação também. Essa era uma premissa importante também do apartamento. E a decoração cheia de personalidade, estilo, com aproveitamento de espaços, as circulações são muito livres. O cliente, ele gosta muito da questão de viajar, ele gosta de arte, então ele queria justamente enaltecer alguns pontos que foram a construção da vida dele, da personalidade do que ele é hoje, né? Então foi uma parte bem importante, assim, destacar elementos que para ele são importantes, né? Tem que respeitar a história do cliente. Em relação às cores? Então, as cores, na verdade, elas foram nascendo aos poucos. Porque na medida que a gente foi tirando as paredes, a gente viu que a iluminação do apartamento acabou se tornando fantástica. Porque como ele era muito fechado e tinha muita área perdida, ele era um apartamento escuro, úmido. Quando a gente retirou as paredes, a gente viu que a gente tinha um potencial para utilizar uma cor bem mais escura do que a gente imaginava, né? E não tornou o espaço pequeno, porque tem um pouco desse estigma, né, de que as cores escuras tornam o espaço pequeno. Eu já não acredito muito nisso. Eu acho que cada peça, cada apartamento, cada casa
tem uma essência própria. E eu acho que tu tem que acabar fazendo testes, tem que ir testando. E aí a gente foi escurecendo a gama de cores e a gente acabou chegando nessa. Aliado junto, né, com o tom do tijolo, que é todo mais clarinho, né, que aí traz a questão do aconchego, né, a gente fica brincando um pouco de cada lado. E esses tijolos se repetem, por exemplo, na cozinha, então contribui para essa integração entre os ambientes e tudo é um destaque, não tem um local que se destaque mais. Exato. Se tu for reparar no apartamento em geral, toda a área que tem o tijolo à vista, ele demarca um ambiente. Aqui a gente tem o espaço de home theater, né, televisão. Aqui a gente tem essa parede que tem um aspecto totalmente artístico, né, que destaca o hall de entrada. Na cozinha, novamente. E no quarto, na cabeceira da cama, a gente repete novamente o tijolo à vista. Bom, o banheiro desse apartamento é único, isso? Ele é único. Então, a gente trabalhou com o cimento queimado em várias partes, né, alguns trechos na cozinha e no banheiro. Esse cimento queimado, ele é um cimento queimado bem especial, porque foi uma receita criada por nós na obra. Foi tudo muita experiência in loco, né? No banheiro a gente acabou usando um cimento queimado, que é uma mistura de cimento branco, que é a maior parte, né, que compõe a estética dele, na verdade, né, misturado com um pouco do cimento cinza. E nisso a gente mistura um pouco do pó de mármore, né, que é o que dá um brilho suave a essa textura. Fica fantástico. Bom, esse banheiro está voltado tanto para a área social, mas muito próximo ao dormitório. Mas esse dormitório, ele é mais reservado através de uma porta de correr, de espelhos, que pode também ficar invisível, né? Exatamente. Isso era uma coisa também que a gente estava preocupado. Por ser um apartamento de um único dormitório, como ele gosta de receber, a gente também não queria que o pessoal ficasse circulando pela parte íntima dele. Ele poderia abrir isto quando ele tivesse vontade, né? Então a gente colocou um painel de espelho, que é o que cobre essa porta. Ele dá o painel tanto para o lado social quanto o lado do dormitório, que é para ele trocar de roupa. E assim ele faz um papel também de amplitude do apartamento, porque quando tu olha, tu não diz que aquele apartamento ali, ele termina ali, ele parece que segue um corredor, né? E o banheiro, a gente queria que tivesse justamente esse caráter de que fosse um banheiro do cliente e ao mesmo tempo servisse de lavabo, né? Então, assim, depois a gente olhando, a gente usa uma fita de espelho, que aí ele tem uma porta ali que é extremamente discreta, só dá um cliquezinho, aí tá tudo que é pessoal do cliente, né? E quando tu fecha, pronto, qualquer pessoa pode entrar ali, qualquer pessoa se sente à vontade ali, né? Que faz um papel do lavabo mesmo. E o dormitório acolhedor e extremamente funcional, né? Bem de acordo com as necessidades do cliente. Exatamente. Como a gente queria otimizar toda a parte de espaços do apartamento, né? O cliente, ele abriu mão do guarda-roupa convencional, né? Então, a gente fez com prateleiras, uma coisa extremamente simples, prático, que fica esteticamente bem bacana, que é o uso das cremalheiras, né? Os cabides aparentes, porque o guarda-roupa, ele ocupa um espaço, ainda mais hoje em dia que a gente trabalha com áreas muito pequenas na arquitetura, né? Então, a gente tinha que fazer esse aproveitamento de espaço. E quando tu olha ali, tu não tem a sensação de que é tão pequeno, né? Tu tem uma sensação de que o quarto é amplo mesmo. Ele tem praticamente uma área de dormitório e ali um office e uma área de vestir, né? Um dormitório, né? Com uma cama de casal, inclusive. Exatamente. Uma solução incrível, uma estética maravilhosa. Quero te parabenizar e te agradecer pela entrevista. Imagina, eu que agradeço a vocês. Obrigado, Larissa. Transit Arquitetura. Patrocínio Império Persa Home Design. Casieri. Essenza Casa e Jardim. Macrovision Home Theater e Automação. Bedding. Favorita Boutique Quintino. Zart Home Design. Espaço Moldura Minuto e Elite Design.